Oi, gente. A extrema-direita resolveu transformar a Comissão de Educação num palco nefasto, medonho, de tentativa de criar pânico moral na sociedade brasileira. Mas, felizmente, tiveram deputados que humilharam os deputados bolsonaristas, inclusive uma fala que vai entrar para a história aí, né? Porque não precisa... Quem tem medo de bater em cima da mesa, corre para a embaixada. Sim, essas e outras falas hilárias vocês vão assistir aqui comigo. Então vamos assistir e comentar. Que pela primeira vez uma moção de repúdio proposta para mim pudesse ser pautada, pelo menos. No ano passado, nem sequer isso nós conseguimos. Isso, para mim, já é uma vitória. Obrigado, presidente, por ter defendido o direito de um parlamentar de pautar um requerimento de moção de repúdio, coisa que não aconteceu no ano passado. Das 5 moções de repúdio que eu protocolei no ano passado e cujas nenhuma foram pautadas, 4 moções de repúdio, deputado Tony, eram de professores ou militantes travestidos de professores, usando a prerrogativa da autoridade de cátedra para falar que os pais daqueles alunos ou quem discordassem da posição política deles era fascista e nazista. As universidades federais agora se transformaram no epicentro do nascimento do nazismo moderno. E eu acho interessante, porque a esquerda sempre levanta a bandeira de sou contra o nazismo, lutamos contra o nazismo, sou antifascista, mas o fascismo está ressurgindo no Brasil, o nazismo está ressurgindo no Brasil dentro das salas de aula. Ai, Gustavo Gaia, por onde começar? Quem foi mesmo que estava articulando um golpe de Estado para colocar os militares no poder e impedir a democracia? Ah, eram vocês, eram seus aliados, né? Era o Bolsonaro, né? Que queria literalmente implantar uma ditadura e perseguir os seus adversários políticos. Ou vocês acham que eu poderia estar aqui no YouTube criticando o Gustavo Gaia se o Bolsonaro tivesse feito um golpe de Estado? Não estaria aqui, né, fazendo isso, né? Mas enfim. Isso machuca muito eles. Ouviu até um ai, ai, ai. Você escutou, delegado? Tá doendo, né? Ai, ai, ai. Tá doendo mesmo. Por quê? Pelo menos eu possa não convencer pessoas que já estejam ideologicamente sequestradas, mas eu rogo a Deus que pelo menos a maioria da nação brasileira entenda a gravidade do que está acontecendo. Nossos filhos estão apanhando em sala de aula. Isso tudo depois das falas do Lula. Isso tudo depois das falas do Lula, presidente. Você tá zombando do meu filho agora? Os nossos filhos do Brasil. Você tá zombando... Não, o meu filho. Você tá zombando dos meus filhos, deputado. Agora? Não, os meus filhos já foram também agredidos verbalmente em sala de aula. Militantes da esquerda. É por isso que eu sou deputado federal hoje. Você sabia disso? O Gustavo Gaia diz que é deputado federal para defender as criancinhas, mas ele é um dos aliados de Bolsonaro investigado pelo TSE por ataques às eleições e abuso de poder político. Parece, viu, Gustavo Gaia, que você é deputado federal para instigar golpe de Estado e ditadura militar e acabar com a democracia. Parece que esse... E divulgar notícias falsas, como veremos. Mas vamos lá. Essa aqui é grave, né? Lista da Google aponta que Gustavo Gaia ganhou 40 mil reais com fake news sobre Covid. Mas sabe o que é que essa reportagem não diz? Com os fake news que o Gustavo Gaia produziu durante a pandemia, quantas pessoas perderam a vida por causa dele? A gente nunca vai saber precisamente esse número, mas esse número existe. Essas famílias existem. Famílias que acreditavam no Gustavo Gaia e não se vacinaram, não se protegeram, não usaram máscara, né? E podem ter contaminado outras pessoas que nem tinham nada a ver com o Gustavo Gaia, nem seguiam o Gustavo Gaia, e prejudicou a vida dessas pessoas. Enfim, o meu repúdio é por gente que faz esse tipo de coisa. Eu, Gustavo Gaia, venho por meio deste vídeo dizer que divulguei em meu canal do YouTube informações inverídicas sobre o jornalista Leandro Demore. Estou gravando essa retratação por determinação judicial. As informações contidas em 3 vídeos que publiquei nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2019, respectivamente, eram baseadas em um perfil anônimo de Twitter que publicou prints falsificados de conversas do jornalista. Eu não chequei a veracidade dos prints, que foram falsos, e não entrei em contato com o jornalista antes de publicar em meu canal, como preza a cartilha da boa informação. Nós estamos diante, de fato, de mais uma dessas manifestações de uma parcela, né, da extrema-direita que resolveu ter ganhos políticos eleitorais em cima da perseguição a profissionais da educação. Há um elemento claro aqui de se aproveitar da promoção de um pânico moral, porque isso desvia a atenção dos reais problemas da educação brasileira e, ao mesmo tempo, faz desta comissão um palanque
palanque para continuar esse discurso que por várias vezes foi derrotado política e na própria justiça. Vale a pena dizer que eles fazem isso porque eles não têm mais nada a oferecer. Eles fazem o pânico moral porque não tem conteúdo, não tem proposta, não tem projeto, não tem nada, né? É só destruir e parecer para os seus seguidores que defendem as moral e bons costumes. Só isso. Porque não tem projeto de educação, esse povo. Não tem nada. Mas enfim. Ninguém é professor no Brasil porque sonha em ser milionário sendo professor. Muito pelo contrário, em algum momento das suas vidas descobriu e entendeu que a sala de aula poderia ser um espaço para construir um mundo melhor. Apesar disso que nós fazemos nas salas de aula há décadas nesse país, há um grupo que gosta de continuar a pegar detalhes, elementos e a vigiar a vida de cada profissional de educação como se eles lá estivessem por outro motivo que não fosse pelo sonho de fazer da educação um instrumento de transformação. Eu lamento profundamente que deputados, na verdade, resolvam fazer disso o seu palanque eleitoral. Eu sou professor há 20 anos. E a principal causa de afastamento de professores era adoecimento vocal. Mas isso tem mudado. Hoje, uma das principais causas de afastamento de professor é adoecimento psicológico. Só em São Paulo, no ano passado, aumentou em 15% o número de professores afastados. A escola brasileira está doente. Há uma epidemia de sofrimento mental que abarca alunos e também professores. E era para essa comissão estar discutindo formas de valorizar o profissional da educação. Se ele comete um erro pontual, a escola já tem ferramentas para punir, entre elas a demissão. Agora, não podemos usar a estrutura do Estado para aprofundar a perseguição de professores. O que nós não podemos é deixar que uma matriz ideológica aparelhada e plasmada no projeto chamado Escola Sem Partido aprofundar nessa comissão para poder perseguir professores e criminalizar a educação. Isso é um absurdo. Como também é um absurdo um deputado anteriormente dizendo que as universidades do Brasil se tornaram o epicentro do nazismo. Se não bastasse perseguir professor, agora nós queremos acabar com a estrutura e demonizar a educação universitária no Brasil, que é a única e principal ferramenta do Brasil crescer. É isso que eles querem, que nós sejamos sempre neocolônia. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É a verdade. É a verdade. Bolsonaro divulgou notícias falsas sobre vacina, incentivando brasileiros a não se vacinarem. E isso produziu falecimentos. Vocês podem vaiar, urrar, o quanto quiserem. Não vão mudar os fatos. Outra coisa, Bolsonaro foi contra as medidas de distanciamento e isso favoreceu a disseminação do vírus, inclusive fazendo eventos sem máscara com os seus seguidores, incentivando eles a fazerem o mesmo. Muita gente nesse país morreu por causa disso. Essa é a realidade. E ninguém, gritando e mentindo nas redes, vai modificá-la. Viu? E isso é muito grave. Foi o principal crime, junto com a tentativa de golpe de Estado, que Bolsonaro realizou, que Bolsonaro fez. E nós não vamos esquecer. E vamos denunciar. E um professor que seja questionado em sala de aula sobre isso tem o dever de dizer a verdade. Faz parte do juramento que o professor faz de dizer a verdade. Sabia? Do juramento que nós temos com a questão da honestidade. Se um aluno me perguntasse, ô professor, o Bolsonaro exibe características e o bolsonarismo do fascismo italiano, aí eu ia ler com o aluno, trazer para a sala de aula o texto de Umberto Eco, iria mostrar as características do fascismo, ia perguntar para o aluno, e você, depois de ler esse texto, você vê as características? Porque o próprio aluno iria perceber que elas são evidentes. Se ele lesse o texto, se ele conhecer as características do fascismo, ele vai reconhecer essas características no discurso bolsonarista. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Depois, é muito importante que o professor em sala de aula possa promover e falar da garantia de direitos sociais. Na verdade, é uma moção aos professores, a liberdade de discussão dentro da sala de aula, de apresentação de contraditório, de debater a história, que é necessário ser feito dentro da sala de aula. Então fica claro que isso aqui é uma tentativa de interditar o debate dentro da educação e de demonizar os professores. E não foi colocado nenhum ponto específico aqui, nem foi citado o que é que danado o professor falou dentro da fala do deputado Gustavo Gaia. Eu quero debater sim o que o professor Jadir falou em sala de aula. Aliás, minha solidariedade ao professor, que foi no governo Bolsonaro ou não foi no governo Bolsonaro, que teve um secretário de cultura que imitou o discurso do ideólogo, do nazismo, do Goebbels, se vestiu, fez um teatro. Não foi o Felipe Martins, aquele que participou das tentativas do ato golpista?
Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E o próprio Bolsonaro já disse que admirava o Hitler, né? Então, quer dizer, qual é o grande problema do professor dizer que ele é nazista? As duas coisas que o professor disse é nazista e ladrão. O governo Bolsonaro tem várias pessoas dentro do governo Bolsonaro que prestaram homenagens ao nazismo. Inclusive, um deles recebeu uma figura que é parente, né, de nazistas que faz parte de um grupo de extrema-direita do lado da Alemanha. E ladrão de joias e as rachadinhas, as evidências estão aí. Enfim, o professor não exagerou em nada, mas vamos seguir. Que fez gesto de supremacista branco lá na comissão, na CPI. Mas foi ou não foi no governo do Bolsonaro que vários parlamentares receberam a extrema-direita de outros países do mundo com relações, sim, com grupos neonazistas. Foi ou não foi a carta do Bolsonaro encontrada em portais de grupos neonazistas em 2004 pela Unicamp? Foi ou não foi? Quem tenta roubar joias, quem se apropria indevidamente de presente ao Estado brasileiro é ladrão. Além de, claro, amigo de miliciano. O senhor já imaginou se toda moção de repúdio a algum professor, seja por qual motivo for vier a pauta, ouvir o nível do debate? E aí não vai adiantar tapa na mesa. Porque tapa na mesa é ameaça, é sinal de ameaça. Nós não temos medo de ameaça. Quem tem medo, às vezes, da prisão e da ameaça é aquele que foge para a embaixada da Hungria. Quem tem medo foge para a embaixada da Hungria. Ô, deputado Rogério Correia, boa! Boa! Ou outros que têm também, como setor de transporte. Eu vou pedir a Vossa Excelência também uma questão de ordem. Já não é a primeira vez que essas pessoas aqui fazem vai e não são deputados. Podem vaiar, para que a gente identifique, e continuam fazendo a mesma coisa. Se isso faz parte da presidência de Vossa Excelência, nós não vamos ter uma comissão de educação que funcione. Será tapa na mesa, vaias. É isso a comissão de educação? É assim que fazem. É assim que eles justificam. Então justificam sempre. Agora, tem razão, professor, porque a comissão não pode ser também, com Vossa Excelência, presidente. Para concluir, deputado. Vou concluir. Também não pode ser uma sequência de comentários da presidência. A presidência preside. Ela não faz observações sobre cada fala, senão nós não temos um processo democrático. Eu não faço sobre cada fala, deputado. O Faz tempo, quase inclusive, já toda. exauriu. E eu... Por exemplo, agora, vocês não deixou nem concluir. O senhor terminou. Pois é, gente. É lamentável, viu? Lamentável o que vai ser essa comissão da educação. Mas, felizmente, tem deputados lá defendendo a minha categoria, a categoria dos professores. E é o que eu tenho para dizer sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.